Este é o primeiro vídeo em que vos vou falar de roles a nível do SQL Server. O que são roles? Roles, na realidade, são principals, ou seja, entidades que podem requerer permissões de selects, consultas, updates sobre os objetos, sobre os chamados securables do SQL Server. Portanto, os roles são principals e existem dois tipos de principals, os logins e os database users, os utilizadores de base de dados. Os roles encontram-se ao mesmo nível, também são principals, mas são uns principals tipo especiais, porque podem incluir dentro deles outros principals. Ou seja, podem incluir utilizadores dentro deles ou outros próprios rules. É isto. Portanto, temos roles dos servidores. Os roles dos servidores podem conter dentro deles logins ou outros roles. Têm permissões a nível do servidor. E depois temos mais dois tipos de roles a nível da base de dados. Temos os database roles e os applications roles. Os applications roles, na realidade, destinam-se a ser usados pelas aplicações, pelos interface gráfico. Portanto, o interface gráfico se tenta ligar a uma base de dados, tendo uma base de dados por trás, então esse sistema deve-se conectar à base de dados usando essas application roles. Eu vou-vos falar, mostrar-vos essencialmente como trabalhar com database roles, sendo a filosofia idêntica para os applications e para os server roles. Portanto, a manutenção do server roles não é tão complicada, eu prefiro dar-vos mais o database roles e mostrar-vos que depois podem adaptar o mesmo conceito tanto ao applications como ao nível de servidor. Então, vamos passar para o nosso Management Studio. Em relação ao tema da manutenção, que é uma grande vantagem, quero-vos chamar só a atenção e sugerir que quando criem, portanto, uma base de dados, quando iniciam um projeto, terem logo, portanto, a noção dos utilizadores que vão manipular a vossa base de dados. Portanto, exatamente por causa dos roles. Primeiro, devem estudar a tipologia que os utilizadores vão ter, todos os tipos dos utilizadores que vão utilizar a base de dados, portanto, classificá-los segundo um critério. Podemos trabalhar a dois níveis. Imaginem que estão a trabalhar num projeto muito grande, em que têm, por exemplo, um módulo de recursos humanos, um módulo financeiro, um módulo de compras. O programador, portanto, de vendas, não tem que ter acesso à tabela, por exemplo, de recursos humanos. Não faz sentido. Portanto, o role serve para isso mesmo, para, digamos que, criar uma regra, uma restrição com um conjunto mínimo possível de permissões que vão ser necessárias para esse determinado utilizador poder trabalhar com a sua área específica. Isto é bastante importante. Bastante importante. Queria-vos deixar isto. Portanto, então, vamos... portanto, aquilo que vamos fazer... Portanto, temos um utilizador em que devemos adicionar a roles. Portanto, ter o utilizador e adicionado a um role, ok? Portanto,
Os roles estão ao nível do servidor, eles encontram-se na pasta Security e depois têm Server Roles. Quando nós entramos dentro da pasta Server Roles, aparecem-me aqui um conjunto de roles. São roles genéricos. São chamados os built-in roles. São roles que já existem, que são genéricos e que não vão cumprir a funcionalidade que nós queremos, efetivamente. Os outros dois tipos de roles que estão ao nível da base de dados, portanto, e se vocês vierem aqui na MyFirstDB, vocês vão ver que na parte do Security têm então aqui também os roles. Cá está. Roles, Database Roles e Application Roles. Se abrirem a database, tem uma série de built-in roles, ou seja, todos eles. Portanto, aqui temos roles genéricos. Se repararem, comecem todos com o DB. DB é a abreviatura de database e depois seguido de underscore e um nome que acaba por nos dar uma pista do que é que aquele role irá fazer. Portanto, é uma boa prática que vocês devem utilizar no vosso dia a dia, definirem regras para darem nome neste caso ao roles, não é? Portanto, convém ter uma regra. Era isto que eu vos queria informar. Portanto, o que eu quero é criar um role específico, visto que estes roles são muito genéricos. Não é isto que eu quero. Portanto, temos aqui o Data Reader, temos o Data Writer e temos o DDL Admin. Portanto, já falámos o que é cada um deles. Portanto, inserir, consulta. Portanto, o que nós queremos é criar um role novo. Botão direito, New Database Roles. Vamos dar User Define Role, abreviatura, underscore, a tabela, aluno, que é o que eu quero, e vou dizer que é um Data Reader. Ok? Portanto, o OWR, vamos utilizar o DBO, ok? Que é o que está por defeito, não tem nenhum esquema específico. Se tivesse, poderia optar por ele aqui. Portanto, o owner, temos aqui o DBO e neste caso aquilo que vamos fazer é aceder então aqui ou adicionar aqui os membros deste role. Portanto, add, temos aqui objetos. Nos objetos eu posso dizer que este role é para os users ou database, ou só user, ou só database. Bom, neste caso vamos só utilizar os users. Muito bem. Aqui vou aqui para o browser e escolher então quem são os meus users, a quem é que estão associados. Portanto, eu vou dizer que está associado ao user test e a um user que é o guest. Ok. Vou fazer aqui também ok. E agora vou aqui aos securables e vou aqui procurar então. Portanto, tenho aqui esta parte de aquilo que eu posso aqui é optar por um objeto específico, todos os objetos do mesmo tipo, por exemplo, tabelas e ou views que existam, portanto, do mesmo tipo, ou todos os objetos de um esquema específico. Não é? Vocês sabem que podemos ter mais do que um esquema, portanto, poderia optar também por qualquer um destes. Eu vou optar por um objeto específico, neste caso, que é o que eu pretendo, e é o objeto, neste caso, é a tabela, não é? Neste caso, é a tabela. Portanto, ok? Vou aqui escolher então o meu objeto. O objeto que eu quero é a tabela. Vou fazer OK. E aqui vou escolher
qual é a minha tabela específica. A tabela que eu quero específica, que eu tenho, é esta aqui. É a tabela aluno, ok? Pronto. Vou fazer ok, aqui também. E agora vou dizer que este user vai ter acesso à tabela aluno, mas somente neste caso para fazer um select. Ok? Vamos utilizar aqui a coluna do grant, os outros vemos posteriormente, e vamos dizer que ele só tem acesso à parte do select, mais nada. Ok? E está feito. Se vocês repararem, portanto, o que é que acontece? Aqui no My First DB, vocês aqui no Roles já têm aqui o role específico. Se vocês abrirem, cá está. Temos aqui este role específico que é só para fazer um select. Ok? Agora, vamos ver se isto funciona e de que forma é que está a funcionar efetivamente, ok?